Agora é a Marina que vai ter que insistir com muitos pais que os filhos têm que ser vacinados, né, Marina? Bom dia. Bom dia, Bessa. Bom dia a todos os ouvintes. É isso mesmo. É a bem gente isso, continua na insistência para que alguns pais e responsáveis pelas crianças, né, tragam essas crianças até as unidades de saúde para que recebam a primeira ou segunda dose contra o Covid. Marina, qual que é a importância dessas crianças que tomaram a primeira dose e não compareceram ainda para tomar a segunda dose? Qual a importância dessa segunda dose? A segunda dose, ela vem para causar no organismo uma nova produção de anticorpo contra o vírus da Covid-19. Então, é importante que a criança complete o esquema de vacina, bem como os adultos, né? Só uma dose não é necessário, não é suficiente para garantir essa proteção ao organismo da pessoa. Lembrando que o vírus continua ainda na ativa, ele não morreu e a gente tem que tomar todos os cuidados. Se hoje nós estamos numa situação mais tranquila, graças à vacinação. Sem a menor dúvida, né? A pandemia, ela acalmou, porém ela não terminou, embora algumas pessoas pensem que sim, né? Liberar o uso de máscara, volta às aulas, a gente entende que tudo isso é necessário, mas é importante que as pessoas continuem com os cuidados, e a vacinação é um dos cuidados essenciais. Como é que funciona nesse caso das crianças? Vamos lembrar novamente, Marina, por gentileza, peço mais uma vez, lembrar os pais nesse caso de vacinação. Tem que agendar, porque existem esses frascos, que existe uma quantidade de vacinas em cada frasco. Então, é importante agendar, pode ir diretamente nos postos de saúde onde tomou a primeira dose? Pode ir, Adalberto. No momento, a vacina da Coronavac, a gente tem recebido ela unidose, então não existe a necessidade de agendamento, certo, porque cada frasco contém somente uma dose. No caso da Pfizer pediátrica, ela é composta por 10 doses, então é importante que haja o agendamento para que não tenhamos o desperdício de dose. Cada unidade, embora todas funcionem das 7 às 5 da tarde, com exceção do Bairro Alto, que tem um horário estendido, né, até às 20 horas, mas nós temos outras atividades nas unidades básicas, então é importante que a pessoa entre em contato com a unidade do bairro onde ela reside, para ver o melhor horário que ela pode levar o filho para receber a vacina do Covid. Nesse caso, nós estamos falando de crianças de 5 a 11 anos de idade, é isso? De 5 a 11 anos de idade. Essas crianças são vacinadas somente nas unidades básicas de saúde, onde a gente já tem sala de vacinação. Então, as crianças continuam sendo vacinadas somente nas unidades básicas. E nós tivemos uma boa aceitação na primeira dose, não foi, Marina? Muito boa aceitação. Mais de 90% das crianças do nosso município receberam pelo menos uma dose da vacina. Mas é importante que essa criança retorne à unidade para receber a sua segunda dose. Lembrando que a Coronavac, o intervalo entre uma e outra dose é de 28 dias e a Pfizer de 56 dias. Então é importante que os pais e responsáveis por essas crianças se atentem a esse intervalo. Pai, mãe, vô, vó, dá uma olhadinha na carteira de vacinação do seu filho aí, da Covid, quando você levou, se você viu que a Marina passou essa data importante para você, vê se já deu prazo, não esqueça de levar o seu filho para tomar a segunda dose, é muito importante, viu? Muito importante mesmo. Bem, Marina, falando agora também dos adultos, como que está a vacinação contra a Covid em Matão? Nós estamos fazendo a 4ª dose para as pessoas maiores de 60 anos, que já tenham completado o intervalo de pelo menos 4 meses da 3ª dose, né? Junto a isso, estamos fazendo também a influenza. Então, junto à campanha do Covid, estamos vivendo aí a campanha da influenza. Pessoas maiores de 60 anos, agora o governo liberou para fazer essa vacina concomitante, então os idosos já podem receber a 4ª dose do Covid, mais a vacina da influenza no mesmo momento. Que legal. Antigamente, ou em meses anteriores, melhor dizendo assim, a gente falava que teria um período aí de uma vacina para outra, sendo a vacina da Covid e a vacina da gripe. Agora está liberado, já foi constatado aí pela área da saúde e pode ser feito no mesmo dia, né, Marina? Pode ser feito no mesmo dia em adultos. As crianças que logo entrarão aí na campanha da influenza precisam respeitar ainda o intervalo de 15 dias entre uma dose e outra, entre a Covid e a vacina da influenza. A vacinação da gripe, ela tem aí uma escala, uma determinação, tem uma fase, né? Qual será a próxima fase da vacina agora? Vai atender que pessoas, que tipo de pessoas?
A partir do dia 30 de abril, sábado, não esse sábado próximo, no outro, no sábado dia 30 acontecerá um dia D de vacinação, onde iniciaremos a vacinação da influenza para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Lembrando que idosos e trabalhadores da saúde já estão aptos a receber essa vacina e quem ainda não tomou também poderá comparecer aos sábados nas unidades. Bem, você falava do dia 30 é um sábado, você comentou comigo antes da entrevista que seria um dia D de vacinação, é isso? Isso, dia 30 de abril, um sábado, será o dia D de vacinação contra a influenza. Iniciaremos as crianças nesse dia. Todos os postos? Todos os postos de saúde vão funcionar fazendo essa vacinação contra a influenza. Já tem horário determinado? Adalberto, acredito que das 8 às 17 horas, como de costume. Como de costume, é realizada as campanhas aqui especial nesse dia, só para vacinação, importante. Marina, nós recebemos a informação também, mudando um pouquinho de assunto, mas falando de vacina, a respeito da vacina do sarampo. Essa vacina está sendo realizada em todo o estado, aqui no município de Matão também está sendo realizado, e quem está apto a receber essa vacina? O governo nos coloca que a vacina do sarampo será feita nos profissionais da saúde, aqueles que não tenham 2 doses pelo menos. Então, para os profissionais da saúde, ela vai ser uma vacina seletiva, que a gente chama. Quem tem 2 doses não tem necessidade de tomar. Já no caso das crianças, que acompanham aí a mesma faixa etária da influenza, de 6 meses a menor de 5 anos, todas as crianças, independente do número de doses que ela tem, se ela já tem o calendário completo dessa vacina, ela receberá uma dose adicional. Então, o governo nos coloca que, junto com a vacina da influenza, nós iremos fazer a vacina do sarampo, cachumba e rubéola, nessa criança. No momento da campanha, não é necessário intervalo. Então, a criança que comparecer para tomar a vacina da influenza irá receber uma dose do sarampo. Bem, Marina, falando de vacinação da criança, pintou uma dúvida, a gente tem acompanhado na imprensa, em outras cidades, outros municípios, a respeito da vacinação normal, da caderneta que a mamãe tem em casa e tem que levar o filho para poder vacinar. Percebemos que em outros municípios, muitas mães estão deixando de levar o seu filho para tomar essas vacinas, que faz parte do calendário do ano, o calendário da criança mesmo. E Matão, como que está essa situação? Matão não é diferente, né? Pela pandemia, nós tivemos muitos pais que deixaram de procurar as unidades de saúde, a princípio até por uma recomendação do próprio governo, de não sair de casa. Então, alguns pais relaxaram aí em relação ao calendário vacinal. Então, a gente chama atenção para que esses pais olhem a caderneta de vacina dos seus filhos. Se tiverem dúvidas se existe falta de alguma vacina, que procure a unidade de saúde do bairro, a mais próxima, para que a gente coloque em dia essa caderneta, para que a criança receba toda a proteção necessária e existente, né, de algumas doenças. Lembrando que algumas doenças a gente consegue ter o controle somente com a vacina. Ok, eu tenho aqui uma pergunta só para reafirmar, voltando ao assunto Covid, né? Falávamos aí das crianças e tudo. Aquela 4ª dose para os adultos, em que estágio de idade qual estágio de idade está sendo vacinado agora? Somente acima de 60 anos, Daércio. A 4ª dose veio somente para os idosos. Acima de 60, independente de comorbidades? Independente de comorbidade. Então, qualquer pessoa acima de 60 anos, importante que já tenha completado 4 meses da 3ª dose, ela está apta a receber a 4ª dose do Covid, junto com ela a vacina da influenza. Abaixo dos 60 ainda vai demorar um bom tempo? Nós não temos nenhuma fala do governo em relação a isso. As únicas pessoas que recebem a 4ª dose, independente da idade, são os indivíduos chamados imunossuprimidos. Então, aqueles pacientes que são soropositivos, que estão em tratamento oncológico, que fazem uso de alguma medicação que é considerada imunossupressora, por exemplo, no caso de doença de Crohn, enfim. Então, se a pessoa tiver dúvida se ela tem direito a isso, ela pode nos procurar, que ela será orientada. Tá bom, é bom reafirmar, porque é tanto calendário, tanta dose, tanta... Com certeza. E falamos das crianças, mas é bom lembrar que uma 4ª dose já está sendo aplicada, mas em certa idade. E aí era bom reafirmar mesmo que a partir dos 60, independente de ter comorbidade ou não, acima dos 60 completados, né? Aí sim já pode ir lá buscar pela 4ª dose. Marina, muito obrigado. Tenha um bom dia, viu? Obrigada para vocês também. Um ótimo dia.